Durante séculos, o ser humano se perguntou como tudo começou. Mas só recentemente conseguimos uma resposta, ou pelo menos, algo que se parece com uma. Quando Edwin Hubble percebeu que as galáxias estavam se afastando umas das outras, a ideia de um universo estático desmoronou. E quando, anos depois, uma estranha radiação foi detectada vinda de todas as direções do espaço, ficou claro: o universo teve um início. Mas o que o telescópio James Webb acaba de revelar pode transformar essa explicação científica em algo ainda maior. Algo que toca o limite entre a física e o divino. Hoje, você vai entender como a ciência descobriu a origem do universo e por que, no fim, essa história pode apontar para a existência de um Criador. No início do século XX, a humanidade acreditava viver em um universo calmo, imutável, um palco fixo onde as estrelas apenas brilhavam. Mas bastou um olhar mais atento para que essa ilusão começasse a ruir. Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble apontou seu telescópio para o céu e percebeu algo extraordinário. As galáxias estavam se afastando, e quanto mais distantes elas estavam, mais rápido pareciam fugir de nós. Não era uma ilusão. Era o próprio espaço se esticando, expandindo em todas as direções. De repente, o universo deixou de ser estático e passou a ser um ser em movimento, vivo, em transformação constante. A partir daí, uma ideia começou a tomar forma. Se o universo está se expandindo, então, em algum momento, ele deve ter sido menor. E se voltarmos o relógio do tempo o suficiente, tudo o que existe teria estado comprimido em um único ponto. Um instante inicial, uma origem. Esse foi o nascimento da teoria que mudaria tudo, o Big Bang. Mas ainda faltava uma prova. Como confirmar que o universo realmente começou com uma imensa liberação de energia e luz? A resposta viria décadas depois, quase por acidente. Em 1965, dois engenheiros americanos, Arno Penzias e Robert Wilson, trabalhavam em uma antena de rádio gigantesca em Nova Jersey. Eles tentavam eliminar um ruído constante que aparecia em suas medições. Um chiado que não vinha de nenhum equipamento, nem da Terra. Vinha do espaço, de todos os lados. O que eles haviam encontrado era o eco do próprio nascimento do universo, a radiação de fundo em micro-ondas, o brilho remanescente do Big Bang. Era como se o universo inteiro ainda carregasse em si o som de sua própria criação. Essas radiações é, até hoje, uma das evidências mais sólidas de que o universo realmente teve um começo. Ela não é luz comum, é uma assinatura, um registro que permeia tudo o que existe. E o mais curioso, ela é surpreendentemente uniforme. Em todas as direções, a temperatura dessa radiação muda muito pouco. Isso significa que, de algum modo, o universo jovem era incrivelmente ordenado, tão uniforme, tão preciso, que muitos cientistas começaram a se perguntar: como algo tão equilibrado poderia surgir do acaso absoluto? E é nesse ponto que a história começa a ganhar um tom diferente. Porque quanto mais a ciência mergulhava nas origens do universo, mais surgiam sinais de uma harmonia difícil de ignorar. As leis que regem as estrelas, a matéria e até o próprio tempo parecem calibradas de forma quase perfeita para permitir a existência de tudo o que conhecemos, inclusive de nós. Será que esse ajuste é apenas coincidência? Ou há algo ou alguém por trás desse equilíbrio? Essas perguntas, por mais antigas que pareçam, estão voltando à mesa da ciência moderna. E o telescópio James Webb, com seu olhar que ultrapassa os limites do tempo, pode estar prestes a nos dar uma resposta. Mas antes de chegar a ela, é preciso entender o que essas descobertas realmente significam.
E por que, talvez, a origem do universo revele muito mais do que apenas um evento físico. Porque, quando olhamos para o início de tudo, o que encontramos pode não ser apenas uma explosão, mas um propósito. Durante muito tempo, a humanidade olhou para o céu e viu nele um espelho do divino. Para os antigos egípcios, o universo nasceu das águas do caos, quando o deus Atum emergiu trazendo a ordem. Na Grécia, filósofos como Platão e Aristóteles acreditavam que o cosmos era governado por uma mente organizadora, uma inteligência que impunha a harmonia às estrelas. E nas civilizações orientais, a criação era vista como o despertar de uma consciência primordial. Essas ideias pareciam pertencer ao campo da fé, até que a ciência moderna começou, curiosamente, a caminhar na mesma direção. Quanto mais avançamos na compreensão do universo, mais percebemos que tudo parece funcionar sob um equilíbrio delicado, quase intencional. As leis da natureza não são arbitrárias, são precisas, constantes e incrivelmente bem ajustadas. Se a força da gravidade fosse um pouco mais fraca, as estrelas jamais se formariam. Se fosse um pouco mais forte, o universo teria colapsado sobre si mesmo. A quantidade de matéria, a velocidade da luz, a força nuclear, tudo parece calibrado para permitir que a vida exista. Essa coincidência perfeita recebeu um nome: ajuste fino do universo. E é aqui que a física começa a conversar com a filosofia. Porque, diante desse ajuste, surge uma pergunta inevitável. Será que o universo simplesmente deu sorte? Ou há algo mais por trás desse equilíbrio? Alguns cientistas afirmam que vivemos em um multiverso, um conjunto infinito de realidades, e que o nosso seria apenas um entre incontáveis outros, onde as condições, por acaso, deram certo. Mas essa explicação, embora fascinante, não elimina a dúvida, apenas a empurra para outro nível. Porque, se existem infinitos universos, quem ou o que estabeleceu as leis que os regem? É neste ponto que o papel do telescópio James Webb ganha uma dimensão ainda maior. Ele não está apenas revelando imagens deslumbrantes, está nos permitindo olhar para os primeiros instantes da existência e, de certa forma, observar o momento em que a realidade começou a se organizar. Cada partícula de luz captada pelo Webb é um fragmento do passado, um vestígio das primeiras estruturas que emergiram do aparente nada. E o que essas imagens mostram é surpreendente. Mesmo nos primórdios, o universo já apresentava uma tendência à ordem. Matéria e energia se distribuindo de modo preciso, obedecendo a leis que, até hoje, continuam inabaláveis. Como se desde o primeiro instante houvesse um plano silencioso guiando tudo. E é aqui que o raciocínio volta a encontrar as antigas crenças. Talvez os povos antigos não estivessem totalmente errados quando diziam que o universo nasceu de uma vontade. Talvez não seja apenas uma metáfora poética, mas uma intuição profunda, traduzindo em linguagem espiritual sobre algo que a ciência só agora começa a decifrar. O físico Paul Davies, por exemplo, disse certa vez: "Quanto mais compreendemos as leis do universo, mais elas parecem feitas sob medida para gerar consciência." Essa frase é poderosa porque sugere que o universo não apenas existe, mas quer ser compreendido. E se ele quer ser compreendido, se a própria razão humana é capaz de decifrar suas leis, talvez isso não seja coincidência. Talvez sejamos parte do mesmo projeto, uma expressão consciente de algo maior que se experimenta através de nós. O James Webb, com sua visão profunda, não está apenas explorando o espaço. Ele está revelando que o universo tem uma estrutura que conversa com a inteligência, que há simetria, harmonia e propósito em escalas que ultrapassam nossa imaginação. E quando a ciência começa a se deparar com padrões tão elegantes, a linha que separa o como e o porquê começa a desaparecer. O como o universo surgiu pode ser explicado pela física, mas o porquê ele existe e por que parece tão perfeitamente ajustado permanece um mistério. Um mistério que não contradiz a ciência, mas a completa.
Talvez o universo não seja apenas o resultado de forças aleatórias. Talvez seja a expressão de algo consciente, algo que sempre esteve lá, silencioso, invisível, mas presente em cada partícula, em cada átomo, em cada raio de luz que o James Webb captura. E quanto mais descobrimos sobre o universo, mais ele parece olhar de volta para nós. Talvez o maior paradoxo da existência seja este: um universo tão vasto, tão antigo e tão cheio de mistério, e mesmo assim capaz de gerar seres que o observam, o estudam e se perguntam sobre seu próprio início. Nós, seres humanos, somos parte desse universo, feitos da mesma matéria das estrelas, guiados pelas mesmas leis que regem tudo o que existe, mas de alguma forma conscientes disso. E é aqui que a ideia de um Criador ganha uma nova forma. Porque talvez o universo não tenha simplesmente surgido. Talvez ele tenha despertado. O telescópio James Webb, ao registrar a luz que viaja há bilhões de anos, não está apenas revelando imagens distantes. Ele está nos permitindo testemunhar o próprio ato da criação em andamento. Cada ponto luminoso captado por suas lentes é um fragmento da história que nos fez existir. E ao estudarmos essa luz, é como se o próprio universo estivesse, por meio de nós, tentando compreender o que ele é. Pense nisso. Somos o único pedaço do universo capaz de olhar para o céu e se perguntar por que há algo e não o nada. Essa simples pergunta já é, por si só, uma evidência de algo maior. Alguns chamariam isso de Deus, outros de consciência universal, princípio criador, mente original. Mas o nome pouco importa. O que importa é que, seja qual for a definição, o universo parece ter deixado marcas que apontam para um propósito. Um plano tão sutil que só agora começamos a decifrar. O James Webb não apenas amplia o nosso olhar, ele também nos devolve o espelho da criação, porque ao explorar o espaço, estamos na verdade explorando o que há dentro de nós, a mesma curiosidade, a mesma busca, a mesma centelha que deu início a tudo. E talvez seja isso o mais fascinante. A ciência, que por tanto tempo tentou afastar a ideia do divino, agora parece se aproximar dele, não como crença, mas como descoberta. O universo não é apenas um cenário onde a vida acontece. Ele é a própria vida se desdobrando em incontáveis formas, tentando se compreender, tentando lembrar de onde veio. Quando o James Webb observa as profundezas do tempo, ele não está apenas olhando para trás. Ele está participando de um ciclo, o ciclo de um universo que se percebe, que se reconhece e que talvez, em algum nível, seja consciente de sua própria existência. E se isso for verdade, então talvez nós sejamos um instrumento dessa consciência, o olhar do universo sobre si mesmo. Talvez cada descoberta, cada fórmula, cada imagem captada por esse telescópio seja o Criador se redescobrindo por meio de suas próprias criações. E quando pensamos nisso, percebemos que buscar entender o universo é, de alguma forma, buscar entender a nós mesmos. Porque no fim das contas, não somos observadores separados dele. Somos a sua continuação, o seu reflexo, o seu pensamento tornado realidade. O James Webb não quebrou a realidade. Ele apenas revelou que a realidade sempre foi muito maior do que imaginávamos. E se o universo é o corpo da criação, nós somos sua consciência desperta. Agora eu quero saber o que você pensa. Você acredita que o universo tem um propósito? Ou tudo o que existe é fruto do acaso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu leio todos eles. E se essa jornada pelo desconhecido te fez refletir, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque nas próximas semanas vamos explorar ainda mais fundo as perguntas que unem a ciência e o mistério da existência.